Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Que alegria poder partilhar hoje esse texto com vocês. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35, que diz assim: E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Esse texto que fala do Jesus que acordou cedo e que foi orar, é um texto que está dentro do contexto que Jesus curou a sogra de Pedro e outros enfermos e enfermas que iam até ele e que Jesus também ia até essas pessoas. Esse texto está dentro do contexto que mostra o Jesus que socializava com as pessoas. O Jesus que quebra o paradigma da ideia de uma religião individualista e que mostra que vida e espiritualidade deve ser compartilhada entre as pessoas, principalmente com aquelas pessoas que estão sofrendo. E esse texto, acima de tudo, vai nos mostrar um Jesus que orava, um Jesus que entendia a importância e que tinha dentro de si a necessidade da oração. O que a oração tem feito nas nossas vidas? Quantas respostas de oração nós já tivemos ao longo da nossa caminhada? Quantas dores e lamentos, nós e Deus, que já foram ouvidos. Eu fico pensando, a partir desse texto bíblico, e de tantos textos, como é importante para a nossa vida uma prática de espiritualidade que nos movimente no sentido da oração. Porque todas as vezes que a gente percebe Jesus se movimentando nesse movimento da oração, a gente percebe que a oração nos humaniza. Às vezes fazemos orações de certa forma muito egoísta, e não estou criticando, porque cada um de nós temos necessidades. E as nossas necessidades às vezes são tão gritantes que nós esquecemos das necessidades de tantas outras pessoas. É como se outras pessoas não tivessem dores ou problemas como nós. Mas quando eu penso na oração, eu penso nela hoje muito mais que esse momento que fortalece a minha fé. Muito mais que esse momento que eu falo para Deus aquilo que eu preciso, lembrando do texto bíblico: pedir, dar-se-vos-á, buscar e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Eu penso na oração muito mais que aquela oração que eu faço pedindo a Deus que guarde minha entrada e minha saída e que guarde a entrada e saída do meu filho. Eu penso em oração muito mais que a oração que eu faço todos os dias pelo meu ministério, por minha vida emocional e por tantas questões da minha vida financeira, saúde, por minha família. Eu penso em oração como aquilo que me humaniza mais. Porque Jesus orava, se isolava em alguns momentos, em outros convidava discípulos e discípulas para fazer parte daquele momento de oração com ele. Mas Jesus também nos ensina que todas as vezes que ele orava, ele voltava para perto das pessoas, para continuar anunciando esse reino de Deus que é tão bonito. Esse reino de Deus que é tão alegre, esse reino de Deus que é tão sensível às necessidades das pessoas. Esse reino de Deus que também é tão desafiador para as nossas vidas e que em alguns momentos é tão doloroso na nossa caminhada. Esse reino de Deus que nos convida a uma prática de justiça, a uma luta pelos direitos humanos. Esse reino de Deus que nos atrai. Esse reino de Deus que precisa ser alimentado em nós também a partir de uma vida de prática de oração.
E essa oração, ela deve fazer parte da nossa existência, da nossa caminhada, quebrando em nós tantos paradigmas, modelos que foram instituídos ao longo dos anos, que determinam a forma que eu devo orar. Qual forma eu devo orar? Eu tiro o chapéu, eu boto o chapéu, eu tenho que vestir roupa, eu não tenho que vestir roupa, eu tenho que estar trancada no meu quarto, eu não tenho que estar. Enfim, a oração tem um modelo, o modelo do Pai Nosso, de declarar a santidade de Deus, de declarar o reino de Deus, de entender o perdão de Deus, de entender que o Pai é nosso e o pão é nosso. Mas não é um modelo definitivo que você tem que seguir. Há sim uma verdade que você precisa colocar para fora. Porque a oração, ela precisa ser sincera. Nunca apenas com os lábios. Por isso não são as nossas falas eloquentes que vai chegar até Deus e vai fazer Ele nos ouvir. Mas a oração precisa ser sincera. A oração precisa partir de dentro da nossa alma. A oração precisa ser aquilo que nos alimenta, que nos fortalece na nossa caminhada, nos fazendo ser gente como Jesus Cristo foi gente. A oração é o nosso sustento diário. É aquilo que a gente chama de combustível da nossa fé. É aquilo que nos movimenta para que a gente não perca o que o salmista disse: devolve-me a alegria da salvação. A oração é necessária porque é ela que nos direciona e que faz com que entendamos que a vontade de Deus é a melhor vontade. E a partir da oração, é claro, que nós nos movimentamos para aprender mais sobre a palavra de Deus. E quando eu digo a palavra de Deus, eu me refiro a Jesus, o Verbo, que se movimentou, que viveu entre nós, que morreu por nós e que ressuscitou por nós. Nós estamos no período da Quaresma. Que nós possamos aproveitar esse período para que a gente tenha uma vida renovada também na oração. Que esse Jesus lindo continue nos fortalecendo, nos renovando, nos ensinando que orar é necessário, que orar é fundamental para nós que somos suas discípulas e seus discípulos. Que Deus continue te abençoando, que a ruá continue soprando sobre as nossas vidas. Amém.